A paz do Senhor a todos os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus e eu quero, juntamente com os amados ouvintes, meditarmos aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos e ouvintes, estamos aqui diante de um diálogo do Senhor Jesus com seus discípulos, na qual o Senhor Jesus ele inicia fazendo uma pergunta aos discípulos sobre o que as pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus Cristo, o que as pessoas pensavam a respeito sobre a pessoa de Jesus Cristo. E aí os discípulos eles vão dizer, uns dizem ser João o Batista, outros Elias, ou um dos profetas. Então Jesus ele dirige a pergunta agora aos discípulos dizendo: "E vocês? O que vocês dizem ser que eu sou? O que vocês acham que eu sou?" E então Simão Pedro ele vai tomar aqui a palavra e dizer: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Não adianta nós querermos viver uma fé baseada na fé dos outros. Saber que Jesus é o Salvador dos outros. Nós precisamos de reconhecê-lo em nossa vida. O Senhor Jesus ele deseja ser o nosso Salvador pessoal. As convicções que muitos têm lá fora pode até não ser a verdade sobre Jesus. Ou, ainda que seja a verdade, o Senhor quer se manifestar de modo pessoal. O Senhor ele quer ser o nosso Salvador pessoal. E então Pedro ele vai aqui declarar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí a resposta do Senhor Jesus, no versículo de número 18, ele vai dizer: Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero aqui meditar, focar este vídeo nesse versículo de número 18. Porque muita discussão teológica surge a respeito deste versículo. E a gente tem pelo menos aí 3 explicações a respeito de quem seria esta pedra na qual a igreja foi edificada. E nós temos a primeira explicação é a explicação dada pela Igreja Católica Romana, na qual eles dizem que a pedra que a igreja está edificada é Pedro. Com base nisso, eles dizem que o túmulo de Pedro se encontra abaixo da igreja de São Pedro, no Vaticano. E com base nisso, eles dizem que a igreja verdadeira, a igreja na qual o Senhor Jesus Cristo edificou, é a Igreja Católica Romana. Mas isso é um grande desvio de interpretação, não há base bíblica para isso, como diversas das sustentações da Igreja Católica Romana, a gente vai ver que não tem base bíblica. É por isso que a Igreja Católica ela coloca a palavra do Papa na mesma autoridade que a Bíblia, a palavra de um homem na mesma autoridade da Bíblia, que é um grave erro, é um grave equívoco. Então a interpretação católica romana ela é falha e ela é falsa. Pedro não é
a pedra na qual a igreja está edificada. O segundo ponto é uma interpretação válida, mas eu creio ser um pouco incompleta, mas já é uma interpretação que tem base bíblica. A segunda interpretação bíblica para esse versículo é que quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esta pedra seria, no caso, a declaração de Pedro, quando Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E isso é uma verdade. Isto é uma verdade bíblica e é algo que sim, a igreja ela crê nisso, a igreja verdadeira de Cristo, porque Cristo é o Filho do Deus vivo. Cristo, ele é o Salvador. Então, a declaração de Pedro está correta. Então, essa segunda interpretação ela já tem uma base bíblica. E a terceira interpretação, que é a interpretação que vê uma maior completude, uma maior abrangência de todos os elementos bíblicos, um maior respaldo para a interpretação bíblica, é de que esta pedra é o Cristo. Os especialistas no grego vão explicar esse versículo da seguinte forma: quando o Senhor Jesus ele diz aqui no original, tu és Pedro, vai dizer que tu és Petros. Petros é um pedaço de pedra. E ele diz, tu és Pedro, tu és Petros, um pedaço de pedra. Mas sobre esta rocha, Petra, sobre esta pedra, aí o Senhor Jesus chama para si essa responsabilidade de ser o fundamento da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então esta pedra é o próprio Senhor Jesus Cristo. É a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus vivo que encarnou e habitou no nosso meio. Glórias a Deus. E esta terceira visão é a visão mais completa e mais aceita. Por quê? Porque o próprio apóstolo Pedro vai dizer sobre isso na sua carta. Na primeira carta de Pedro, quando ele escreve à igreja, se nós formos lá, no seu versículo, no seu capítulo de número 2, 1 Pedro capítulo 2, vamos ver aqui o versículo de número 4. Isto é Pedro escrevendo à igreja. E chegando-vos a ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegando-vos a ele. Esse ele é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Se Pedro fosse a pedra, ele diria, eu sou a pedra. Ele diria, chegando-vos a mim. Mas ele não fala isso. Ele fala, chegando-vos a ele. Porque ele é a pedra, Cristo é a pedra. Vós também, como pedra viva, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra. Pedro deixa muito claro aqui na sua epístola. Então não tem base nenhuma dizer que a pedra na qual a igreja foi edificada é Pedro. Então, se uma igreja está edificada sobre Pedro, essa igreja é uma igreja falsa. É uma igreja cheia de heresia, é uma igreja que não tem sustentação em si. Por mais que ela seja uma igreja forte religiosamente, uma igreja muito bem estabelecida e muito bem organizada, essa igreja é uma igreja falsa, porque ela se sustenta num fundamento humano, num homem como fundamento. Mas a igreja de Cristo, na qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é uma igreja pura, santa, irrepreensível, é a igreja que está fundamentada sobre Cristo. Porque, aqui ele vai continuar dizendo, pelo que também na Escritura se afirma, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não é confundida, porque crê em Cristo. Cristo é essa pedra principal, Cristo é este fundamento, e o apóstolo Paulo ele vai dizer, ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual já está posto, que é Cristo. Eu já vi num edifício pessoas trocarem a janela, trocar a porta, pode até trocar o revestimento, pode trocar a pintura,
Pode trocar o telhado, mas eu nunca vi trocar a base. Eu nunca vi trocar o fundamento. E assim também a igreja, como um edifício vivo que vai crescendo para a glória de Deus. Esse edifício não pode ser substituído à base. Jamais. Porque a base já foi lançada, o fundamento já está posto. E este fundamento que sustenta a igreja é Cristo Jesus. É a obra redentora de Cristo, é a pessoa bendita de Cristo. É somente Cristo que pode ser esse fundamento, que pode ser essa base na qual a igreja ela cresce, na qual a igreja ela avança, na qual a igreja ela trabalha em prol do reino de Deus. Então a interpretação mais correta, mais completa e mais bíblica é esta, que Cristo é a pedra fundamental de esquina, que foi colocada ali por Deus para sustentar este edifício que é a igreja, que é esse corpo espiritual, que é esse edifício espiritual que cresce para a glória de Deus. Pedro não é a pedra. Pedro é só um pedaço de pedra que jamais poderia ser o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Cristo. Então creiamos em Cristo, porque quem crer em Cristo não será confundido. Quem crer em Cristo será salvo. Quem invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Quem confessar a Jesus Cristo os seus pecados será salvo. Quem pedir perdão a Jesus Cristo será salvo. Cristo é o fundamento da igreja, Cristo é o centro da igreja, Cristo é o que sustenta a igreja e faz com que essa igreja cresça e prospere. Que Deus abençoe a cada um neste dia e fiquemos com Cristo, fiquemos com a palavra de Deus, não com os ensinamentos errados de homens e de instituições religiosas que desviaram-se da Bíblia. A palavra de Deus ela deve prevalecer e a palavra de Deus nos ensina que Cristo é o fundamento da igreja. Nenhum homem pode ser o fundamento da igreja, a não ser aquele que é o Deus vivo, que encarnou, que tomou a forma de homem, tomou a forma de servo, humilhando-se, morreu numa cruz, mas ressuscitou para dar testemunho que ele é o Filho do Deus vivo, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe a cada um neste dia, em nome de Jesus. Amém.